Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais essa maratona de soluções digitais. Já estamos na 8ª exibição do programa e é um prazer enorme ter todos vocês aqui conosco. Temos agora esses encontros quinzenais, uma apresentação por dia e sempre às 15 horas. E agora, com 1 hora de duração, ampliamos o tempo aí de 45 minutos para 60 minutos. Meu nome é Felipe Barozzi, sou gerente de produtos na Embratel e vou passar essa 1 hora com vocês aqui. Bom, hoje teremos como tema principal a mobilidade urbana. Existe uma grande mudança no comportamento do usuário no cenário atual devido à Covid e muitas pessoas acabaram mudando seus hábitos de consumo. O objetivo aqui dessa live é entender como a análise de mobilidade urbana e de comportamento pode ajudar as empresas a gerarem insights, tanto de planejamento quanto de operação. Esperamos que hoje seja possível sair daqui com um pouco mais de conhecimento, né, sobre esse novo comportamento, um comportamento que é adotado pelo consumidor, e como que a gente consegue ajudar as empresas a agregarem valores no cenário pós-Covid. Bom, para ajudar a gente a entender um pouco mais aqui sobre o assunto, temos 2 participantes de peso aqui para compartilhar um pouco de experiência e conhecimento conosco. Um deles é o João Del Nero, ele é gerente de Data Analytics na Embratel e conhece muito aí sobre o assunto. Seja bem-vindo aí, João. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Felipe. É um prazer, um privilégio estar aqui compartilhando esse nosso conhecimento com todo mundo. Muito obrigado pelo convite, pela Embratel, pelo convite de estar presente. E a todos que estão nos assistindo aí, espero que a gente possa aí estar compartilhando muitas informações, principalmente nesse momento onde mobilidade urbana é um assunto importantíssimo. Obrigado. Valeu, João. Vamos lá. Bom, o outro convidado é o Ageu Dantas. O Ageu, ele é head de dados na Claro e vai dividir com a gente aqui um pouco da experiência que ele possui nesse mercado e sobre o tema também. Ageu, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal, pelo convite. Vai ser um prazer poder falar essa 1 horinha aqui junto com o João, com vocês. Tenho certeza que vai ser super proveitoso. A gente vai conseguir discutir e debater alguns assuntos bem importantes aqui na realidade atual e como tudo está mudando quando a gente fala de mobilidade. Legal, vamos lá, então vamos seguir aqui. Bom, João, aí eu queria bater um papo com você aí. Existem muitas mudanças, né? E é evidente que existe um novo comportamento dos consumidores, né? Muito disso, lógico, que a gente sabe que é devido ao motivo do isolamento, né? Tudo que a gente vem vivendo hoje em dia. E muitas coisas acabam sendo proporcionadas, né? Acontecem devido a esse momento que a gente está vivenciando, né? E a pergunta aqui é como que as empresas, né, estão encarando essas mudanças, ou melhor, quais são os reais desafios que essas empresas vão enfrentar e já estão enfrentando nesse novo cenário? Felipe, mobilidade urbana, sem dúvida, é um assunto que não só durante agora a pandemia, né, durante esse momento da Covid, mas o pós também, isso deve ser um assunto bem relevante em todas as áreas de atuação. É importante que mobilidade urbana, ele já existe, é um conceito que existe há muito tempo, já se utiliza muito, inclusive, principalmente por governos, né, em preparar os seus planos diretores de mobilidade urbana para questão de análise de transporte, mas ele também é um tema muito relevante e até o conceito está se trocando um pouco, né? A gente começa a usar um pouco um termo de mobilidade humana, onde o ser humano ele é o centro do todo. E nesse momento de pós-pandemia, principalmente a gente tem visto isso, né? As indústrias em geral, ou como onde a nossa localização, quer dizer, o que está próximo da gente, a proximidade, a conveniência, tem sido um fator muito relevante. E eu acho que as pessoas estão se acostumando a isso, né? Acostumando nesse lado de facilidade, de conveniência, de estar mais próximo, né? De você, em vez de deslocamentos muito densos, muito grandes, reduzir, economizar esse tempo para outros fins. Então, quando você coloca um pouco nesse sentido, isso tem tido uma atenção muito forte. Quando você coloca o comportamento individual da mobilidade, quer dizer, quando você olha como o indivíduo se desloca para a sua mobilidade, existem alguns estudos que tratam tanto de fatores externos quanto de fatores pessoais que influenciam nisso.
Então, se a gente considerar, por exemplo, fatores externos que possam estar influenciando o comportamento individual da mobilidade, a gente tem o motivo da viagem, ou seja, se ele está indo para casa, ou indo para o trabalho, ou indo para o lazer, indo para a compra. Você tem a questão do própria distância, né, o tempo da viagem, isso influencia, né, o quanto a gente vai usar. A questão do clima, né, o clima, topografia, planejamento político de transporte, até a questão da informação, né, da comunicação, de saber que tipo de transporte eu tenho disponível, principalmente no setor público. Isso são os fatores externos que acabam influenciando e, obviamente, novas inovações. Está falando de car sharing, né, que é a questão de compartilhamento de carros. A gente está falando de estacionamento, se a viagem a pé, de repente, que é até mais agradável, se ela é possível fazer naquela minha viagem, uma viagem a pé, de repente eu posso optar por fazer. Então, esses fatores externos influenciam bastante a questão da nossa mobilidade individual. E quando você trata de fatores pessoais que têm uma influência direta, isso envolve, seja acesso aos meios de transporte, então, quer dizer, você tem um acesso a carro, moto, um transporte público, um ônibus, um trem, um metrô, né? A questão de aspectos sociodemográficos, então, a própria questão de educação, renda, gênero, o próprio estágio de vida da pessoa influencia como ela se locomove, né? O que ela utiliza de meio de transporte para a questão da mobilidade. O estilo de vida, as atividades cotidianas, né, contatos sociais também influenciam muito forte nisso, as próprias questões de parceiros, seus amigos de trabalho, lazer, e o perfil social, até valores, né? Valores, hábitos, né? Hábitos de andar de carro, de ônibus, metrô, e até, inclusive, condicionamento físico, né? A sua constituição física também influencia na mobilidade. Então, quando você olha para todos esses fatores que estão tendo essa influência na questão da mobilidade das pessoas, isso daí está influenciando, e a pandemia acabou ajudando isso a acelerar, né? Ela acelerou e trouxe isso daqui um pouco antes. Então, quando você começa a pensar que, no meu caso, eu tenho 2 mercados próximos aqui, e antigamente eu ia, acho que toda semana, num supermercado grande fazer compra, né? Então, eu pegava o carro, demorava mais ou menos de 10 a 15 minutos para ir, depois 10 a 15 minutos para voltar, e isso eu acabava fazendo toda semana. E pela pandemia, a gente acabou buscando coisas próximas, né? A gente quer evitar tempos muito longos, então vai no mercado mais próximo, uma loja mais próxima, enfim, você acaba procurando o que eu tenho ao redor de mim, né? No meu meio residencial ou trabalho, que eu possa aproveitar para fazer as coisas mais rápidas. E a gente percebeu que isso traz uma economia de tempo muito grande, né? Que a gente pode gastar com outras coisas, né? Com os nossos hobbies, com a nossa família, né? Com o lazer. Então, o meu caso que eu falei de exemplo, hoje eu já faço as compras menores, pequenas, no mercado que fica 2 quadras de casa. E eu vou para os mercados grandes, obviamente, quando eu quero fazer uma compra de volume maior. Isso acaba acontecendo uma vez por mês, talvez uma vez a cada 15, 20 dias, eu vou para o mercado maior fazer compra de maior volume, pela questão de economia também. Então, esse comportamento a pandemia acabou fazendo o próprio ser humano, nós mesmos, refletirmos o que eu quero buscar para mim, né? O que eu quero economizar de tempo e o que eu posso fazer com isso. Então, a nossa mobilidade, o nosso deslocamento, aí vem a questão de home office, né? Ou officeless, né? Officeless é uma coisa que está vindo um termo muito comum, que é não ter escritório, né? O home office é você trabalhar em casa e talvez tenha escritório para você uma vez por semana. Tem empresas que já lançaram vagas de emprego que se fala em officeless, ou seja, não inclusive ter emprego. Teve até uma pesquisa que aconteceu bem no começo da pandemia, onde uma pesquisa foi lá nos Estados Unidos, e eles entrevistaram vários jovens, e tinha uma das perguntas que era: você se sente confortável em entrar num emprego novo, onde você nunca vai encontrar as pessoas presencialmente? Ou seja, né, olha isso, né, para a gente, né, que estava acostumado a ver, olha essa pergunta que impacto. E teve um índice, acho que foi de 70 e poucos % desses entrevistados que disseram que se sentiam confortáveis em nunca encontrar os seus partners, os seus colegas de trabalho presencialmente, apenas no mundo online. Então você vê que está tendo algumas versões, algumas coisas que a gente realmente antes entendia que não poderia acontecer, né? Ou seja, inadmissível, não imagina, emprego que eu nunca vou encontrar alguém presencialmente, quer dizer,
você nem pensava. E hoje, de repente, você pode começar a refletir. Obviamente, isso foi em fruto da nossa prática, né, da nossa experiência de convivência desse modelo de videoconferência online. E aí isso acabou vendo que isso funciona, de uma certa forma, para alguns, e que a gente pode aproveitar e buscar agora no futuro um sistema mais híbrido. E a mobilidade, sem dúvida, quando a gente fala em trabalho, principalmente, né, para quem pode, por exemplo, fazer um trabalho de partial office, ficar meio no escritório, um pouco em casa, isso daí acaba podendo refletir e, obviamente, você ganhar em qualidade de vida para outras atividades ou até mesmo melhorar um pouco do seu tempo que você tinha de estudo ou mesmo de atuação no trabalho, Felipe. Eu acho que está no mudo, Felipe. Desculpa aí. Valeu, João. Não, eu estava comentando aqui que é engraçado como que tudo aconteceu de repente, né? Até pouco tempo atrás a gente via isso como algo a ser estudado, né? Algo que não estava tão presente, né? E em poucos meses tudo acabou se adaptando, né? A gente acabou se adaptando, as pessoas, as empresas, né? Enfim. É algo realmente que a gente vê que é nítido, né? E não tem muita volta, assim, né? Tudo bem, algumas coisas podem retornar como era, né? Mas muita coisa vai seguir esse caminho, né, de não ter escritório, né, de você trabalhar mais em casa, e tem um lado positivo disso também, de você estar mais perto da sua família, né, conseguir fazer as coisas ali mais na sua região. E, Gil, aproveitando o gancho aí, eu queria que você comentasse um pouco também, né, como que você enxerga, né, essa mudança de comportamento na mobilidade das pessoas, tanto na pandemia quanto pós-pandemia, né, o que a gente pode esperar? Claro. Ótima colocação do João, obrigado, Felipe. É até engraçado ele falar disso, né? Eu já fiz algumas reuniões com algumas pessoas que foram contratadas há pouco tempo, em várias empresas, Google, Facebook, pessoas que não conhecem as equipes dela, que nunca se encontraram presencialmente, foram contratadas por vídeo, hoje trabalham por vídeo e nunca viram ninguém. Então, é uma mudança muito drástica no comportamento, né? Eu até estava vendo um estudo que 46% das grandes empresas, elas adotaram home office, né, durante esse período, e estão de home office até hoje. E desses 46%, 41% do corpo, do quadro de funcionários dessas empresas ficaram em casa, e estão em casa até agora, né? Isso muda completamente a dinâmica das regiões, né? Então, onde antes você tinha grandes centros corporativos com muitas pessoas, aquilo movimentava para todo o comércio, movimentavam restaurantes, bares, etc., isso se dispersou, né? Então, você tem uma realidade totalmente diferente da que você tinha antes, né? Inclusive, como o João colocou, o deslocamento mesmo no transporte público, ele mudou drasticamente, né? Você tinha 3,3 milhões de pessoas se deslocando em transporte público no Brasil, e isso caiu para 40% do que era. Então, agora tem 1 milhão de pessoas se deslocando só. É uma mudança totalmente drástica. É uma mudança drástica nessas empresas que trabalhavam, né, com transporte, as concessionárias, as redes de ônibus e tudo mais, mas é uma mudança grande também no pequeno e no médio comércio, né, dessas regiões, dos restaurantes que estavam ali, né? E isso muda completamente a dinâmica de estratégia que você tem do seu negócio como um todo, né? Independente da área que você atua, independente da indústria, ela foi afetada diretamente no deslocamento, né? As relações humanas impactam diretamente as relações comerciais, né? As empresas, elas são feitas por humanos, as relações são feitas por humanos. Então, quando você não tem mais um deslocamento como era antigamente, se isso mudou, toda uma estratégia que as grandes corporações, como a gente sabe, grandes corporações fazem os estudos de expansão, de mobilidade, de distribuição, 1 ano antes, 2 anos antes, tem empresa até hoje que está fazendo estudo de 5 anos, isso mudou, né? Já dizia-se como a dinâmica estava mudando, como as empresas não poderiam mais fazer planejamentos, vamos fazer o planejamento do ano que vem, você já fazia o planejamento já trimestral ou por quarter. Isso muda agora mais ainda, no momento que do dia para o outro você tem uma mudança totalmente drástica das relações humanas e dos deslocamentos, né? Empresas que antes, startups que valiam muito pouco, como startups de videoconferência, elas cresceram absurdamente, os gráficos são incríveis o que você tem de diferença disso, né? E empresas que tratavam diretamente com o setor de comércio físico, né, numa distribuição, dependiam de ter loja, como elas não têm que agora que acelerar para o digital, né? Como as empresas de comércio têm que ir para o e-commerce,
empresas de alimentação foram para o delivery, empresas que às vezes, como bancos, que demoravam, tinham planos longos de digitalização, agora tem que fazer esse plano de uma semana para outra. Eles têm que acelerar áreas de empresas que eram pequenas, que eram ligadas ao delivery, igual empresas, grande rede de bebida, que tinha um aplicativo pequeno de entrega de bebida, agora o grande foco da área é o aplicativo de entrega de bebida. Então, como que isso muda a dinâmica? Porque o comércio, as relações industriais estão totalmente ligadas às relações humanas de mobilidade. Então, como que esse dado é importante para você traçar uma estratégia, você ter esse dado de uma forma recorrente e recente, ele é super importante para você tratar um plano de forma inteligente. Valeu, Agil. Eu vou até aproveitar aqui 2 trechos aí da explicação do Agil, porque eu acho que cabe muito bem a esse próximo slide aqui que a gente vai discutir, né, que é a dinâmica das regiões e estudos de expansão, né, João? Então, assim, eu queria entender que o varejo, a gente pode enxergar que ele pode ser amplamente afetado, né, com tudo isso que a gente está conversando aqui, né, você acredita que é um dos segmentos mais impactados nesse novo comportamento do usuário? Fala um pouquinho para a gente aí. Eu acho que sim, Felipe, nessa questão, quando envolve essa análise de comportamento, de mobilidade, principalmente o varejo, né, que é o varejo físico, né, que está ali offline, né, ou seja, onde as pessoas se movimentam e passam pelas suas lojas, com interesse ou não de comprar algum produto, mas a vitrine acaba despertando esse interesse, né, um desejo. Então, assim, essencialmente não tem impacto. E puxando um gancho importante, o varejo, ele já utiliza dados de mobilidade há muitos anos, né? Essa questão de existe o geomarketing, é muito comum em varejo, na verdade. Então, quando o varejo expande, ele faz uma expansão de uma loja física, sempre tem as análises, existem empresas de consultoria especializadas nisso, ele pode coletar dados com pesquisa de campo, com fontes, inclusive censo do IBGE, né, que é muito utilizado. O varejo já tem esses dados há muito tempo e até esses dados que ele acaba tendo coletado durante o seu histórico de permanência ali naquela localidade. Quando a gente acaba olhando agora nesse momento, assim, mobilidade tudo mudou, né? Quer dizer, dados que eu já tinha no passado, assim, sinto muito, não serve mais, né, para você realmente com assertividade. Pode te ajudar como análise histórico, pode ajudar você como um dado a mais adicional para você refletir o passado, mas se você for querer predizer o futuro, se for querer entender o fluxo de pessoas que são passantes naquela loja, ao redor, se eu vou expandir uma loja, eu preciso de análise dessa informação, os dados que já existiam vai ser completamente diferente. A gente está acompanhando isso, né, com a mobilidade. E a gente está vendo isso agora na pandemia, e é o que eu falei. A gente ainda tem, obviamente, as ideias de como vai ficar após a pandemia, mas isso já está meio claro que muitas empresas vão fazer um esquema home office ou partial office, né? Isso vai influenciar a mobilidade das cidades, né? A mobilidade, obviamente, da malha aérea. Então, isso daí, conforme você muda a mobilidade de uma cidade, você está mudando a questão de qual a percepção do varejo dentro do seu negócio, da sua loja física. Então, o varejo ele tem um desafio muito grande, agora que é a questão de adequação das lojas, otimização, ele precisa entender mais o comportamento das pessoas, ele precisa ser mais assertivo, porque quando você tem um volume muito grande ali, mesmo que você não faça um produto específico para aquele principal grupo de volume de pessoas que está passando ao redor, em frente à sua loja, mas quando o volume é muito alto, isso acaba você tendo uma performance, mas quando o volume diminui, você precisa entender melhor isso daí. Peraí, esse volume de pessoas está menor. Então, o que essas pessoas são? De gênero, de classe social, de idade? Como que é aquele perfil? Para quê? Para mim colocar o meu display ou a vitrine com produtos mais adequados, né? A questão do perfil. Isso é das pessoas que passam, das pessoas que moram e trabalham. É o exemplo que eu falei do mercado. Quer dizer, se as pessoas aqui ao redor onde eu moro tem um mercado próximo, e, obviamente, as pessoas que moram ali, né, que acabam morando mais, compram mais aquele mercado, ele tem que pensar que que tipo de produto que ele tem que ter disponível, né, para vender dentro do mercado tem que ser adequado ao perfil das pessoas que estão indo ali, né? Se eu gosto de um certo tipo de suco, um alimento, uma marca seja premium
ou uma variedade diferenciada. Então não adianta ser variedade, até mercados pequenos não conseguem ter uma variedade muito grande, né? A não ser as redes grandes, ou mesmo o varejo, né? O varejo ele tem que otimizar muito bem os produtos. Ele não pode colocar todos os produtos que ele imagina dentro de uma loja. Então, essas decisões de, principalmente, a questão de olhar as lojas no ambiente mais personalizado, ou seja, as lojas dessa região que tem esse tipo de produto, as lojas daquela região que tem aquele outro tipo de produto, isso vai acontecer para alguns varejos. Alguns são padrão, flat, outros não. Então, o importante, quando você trata disso, é nesse ponto. Tem um negócio bem interessante, que veio nesse próximo mês, uma rede de conveniência, que já está, inclusive, estudando colocar loja de conveniência no fechado. Né? Ele já vai ter, né? E aí, o cliente não precisa sair de casa mais rápido ou estratégico. O varejo anunciando isso. Então, esse momento que a gente está no varejo, ações que vão acontecer para alguns varejos, principalmente de conveniência, a questão de ser mais assertivo, para você conseguir isso mais, aí é o tema da live, né? Quer dizer, inteligência de dados, analítica, né? A data da habilidade, tem isso, e inclusive de informações recentes, que podem planejar o presente agora e o futuro. Isso aí, Felipe. Obrigado. Valeu, João. João, acho que sua conexão picotou um pouco aí, cara. Não sei se o sinal ficou um pouquinho mais fraco aí. Mas deu para entender aqui o contexto geral, deu para pegar bem. Valeu aí. Bom, eu realmente ficava pensando, né? Porque assim, nós tínhamos um legado muito extenso, né, de estudos, né, sobre mobilidade e de repente essa mudança é isso que você colocou, né, modificou todos esses estudos, né, tudo é diferente agora, né, daqui para frente a gente realmente não sabe qual que é o comportamento, né, e a gente não tem histórico disso porque é algo realmente novo, né. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Ageu aqui, se ele pode compartilhar com a gente, né, qual que é a importância da utilização dos dados para a sobrevivência e alavancagem do varejo. Boa, obrigado, Felipe. Uma ótima colocação também do que o João colocou sobre o varejo. Eu acho que o varejo, como a gente sabe, está sendo um dos mais impactados, né, pela pandemia. Já soma aí mais de 300 milhões de reais de prejuízo, né, desde o início. Então, o varejo em si sozinho ele já está tendo que se readequar, né? Então, apesar de ter esse prejuízo de 300 milhões de reais desde o início do ano, as vertentes de e-commerce e de entrega delivery aumentaram 40% cada uma. Então, você tem já uma readequação disso, né? O negócio que colocaram antigamente, o dado estático, né, que é o dado muito utilizado pelo varejo, o próprio dado do IBGE, que é um dado que é atualizado só a cada 10 anos, né, então você trabalha com um dado já com a expectativa do que isso mudou de uma hora para outra. Esse dado sozinho, por si só, ele já não está valendo para você fazer um estudo de expansão, para você fazer um estudo ao redor do que você tem, né, porque isso tudo já era, né, as pessoas se espalharam pelas cidades, né? Então agora você tem uma granularidade muito maior. Se antes você tinha uma estratégia de vou atingir determinada região, porque essa região tem um público com a classe social mais adequada ao meu perfil, tem a idade mais adequada ao meu perfil, isso mudou, porque as pessoas já não estão se deslocando da maneira que elas se deslocavam antes, né? Então é importante até colocar também que para o próprio varejo, para você fazer estudo de sell-in, sell-out, trade marketing, distribuição, rota de logística e tudo mais, o que tinha antes e o dado estático, ele não serve. O que você precisa hoje é Behavioral Analytics. É você entender qual é como que aquela sociedade daquela região ela se desloca. Eu coloco até um exemplo claro que a gente já teve aqui, que você imagina que você é uma rede de fast food. E a sua rede de fast food é para uma classe social A, com um homem de 20 a 30 anos. Você faz uma análise numa determinada região do litoral de São Paulo e você diz, não, isso aqui não é o meu público, aqui é pessoas de classe C, D e E, pessoas mais velhas e que não vão se adequar. Só que você tem todo um dado de mobilidade, né, de como essas pessoas se deslocam para essa cidade, qual o perfil dessas pessoas que de repente vão passar umas férias, vão passar final de semana, de repente
moro numa região, mas tem família nessa região. Tudo isso são dados importantes para o varejo, né? Não só isso, como a gente sabe que para o varejo um dos pontos mais clássicos, né, mais antigos que a gente aprende na faculdade é praça. Então o cara precisa saber onde ele vai se colocar, onde ele vai estar, né? Então, até num cenário como esse, as pessoas entraram na cidade. Então, onde eu vou aplicar a minha loja, né? Onde eu vou instalar o meu local? Isso tudo afeta. Os modelos tradicionais, que era, vou mandar uma pessoa na frente da minha loja com um reloginho, com um contador e vou contar todo mundo, não dá para fazer isso hoje em dia, entendeu? Ou vou pedir alguém com uma prancheta e ele vai parar as pessoas na rua e vai perguntar. Não dá, hoje é tudo digital, né? Os modelos tradicionais, inclusive de pesquisa para o varejo, eles não funcionam. Ou vocês acham que alguém agora de máscara na rua, passando álcool gel na mão, você vai chegar com uma prancheta e vai falar, com licença, deixa eu fazer 10 perguntas para você aqui. Essa pessoa não vai responder mais. Então isso mudou, e mudou drasticamente, mudou de uma hora para outra. Quem não se atualizar, né, vai acabar ficando para trás. A gente vai perceber essa mudança das empresas que não quiseram se transformar mais para frente. Essas empresas provavelmente não vão existir mais daqui a alguns anos, né? Então, é importante você entender o seu cliente, né? Igual eu falei no início, igual o João colocou muito bem, né? Se uma loja, um supermercado, que antigamente ficava numa região de empresas, ele vendia muito um determinado energético, eu garanto para você que ela não está vendendo nada desse energético mais. Acabou, não tem mais gente trabalhando naquela região, ou diminuiu drasticamente, né? Então, ele tem que entender qual é o perfil, né? E a mesma coisa para as indústrias que distribuem para esses locais, né? Não só o varejo, mas os que distribuem, eles entenderem o que eu vou oferecer, né? O que eu vou levar para esse varejo, porque o varejo tem que me voltar o que ele está vendendo também, né? Então, toda essa dinâmica social, toda essa dinâmica comportamental, você utilizando dados, né, e principalmente dados que sejam homogêneos, que você tenha volumes grandes da sociedade, de deslocamento e de behavior, eles são importantes porque você sempre vai encontrar uma ligação de uma coisa para outra, né? Às vezes coisas fantásticas que você nem imagina. Então, essa determinada loja do posto de gasolina, ela vendia muito Coca-Cola e ela não vende mais. O que aconteceu, né? O que levou a isso? Será que, de repente, se eu mudar uma loja que estava num lugar novo, que fica 2 quadras para o lado, 3 quadras para o lado, eu não vou ter uma melhor venda, eu não vou, de repente, atingir exatamente o público que eu gostaria. Então, é importante essa readequação do varejo aos novos tempos pós-pandemia, mas eu falo até aos novos tempos na tecnologia, né? No mundo que a gente vive hoje. O que mudou com a pandemia, do meu ponto de vista, foi a aceleração que você precisa disso, né? Hoje, ou você se atualiza, né? Ou você vai para frente ou você morre. Então, virou uma questão realmente de sobrevivência do varejo, dos modelos tradicionais de venda nas ruas, né, de complemento ao digital, você ter dados e você saber entender profundamente o comportamento do seu cliente, principalmente o deslocamento dele. Boa, Gil. Legal, acho que talvez a palavra-chave seja essa mesmo, né? A readequação, né? Como que o varejo vai encarar isso e quais são as ações que os varejistas, né, as grandes empresas tomarão, né, para entender esse novo comportamento. Perfeito. Exatamente. Vamos lá. O novo ponto aqui, né, o novo slide é sobre cidades inteligentes, né? Assim, esse é um tema muito utilizado, né, ultimamente, só que também eu vejo que é um tema muito abrangente, né? A gente pode falar aqui de IoT, né, de Big Data, enfim, é um tema que envolve aí diversas áreas da tecnologia, né? E aí eu quero deixar uma pergunta para o João aqui, é como ele enxerga esse relacionamento, né, de cidade inteligente com dados de mobilidade urbana. Tem tudo a ver, Felipe. O relacionamento é o mais forte possível. Assim, cidade inteligente sem análise de dados é difícil você conseguir. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, eu estava até envolvido na época em projetos de cidades inteligentes, e naquela época, uma cidade inteligente, 15, 20 anos, era colocar Wi-Fi numa praça pública, né? Isso era mesmo realmente forte, porque estava no momento de inclusão digital, né? De levar as pessoas, não era tão comum você ter todo mundo com Wi-Fi.
de banda larga como tem hoje. Obviamente você tem a questão ainda da dificuldade na inclusão, nós ainda vivemos isso pela questão de financeira, mas você colocava o Wi-Fi numa praça pública, numa localidade, um evento, isso daí já era, e tinha mesmo ranking de cidades inteligentes que eram baseadas nisso, de quanto ela estava inovando em Wi-Fi. E a gente viu a evolução disso, que era natural, né, naquela época. Obviamente a tecnologia tem evoluíram muitas coisas, e a cidade inteligente hoje, ela tem métricas, né, diversas métricas, inclusive até se uma cidade, ela investe em inovação, investe em tecnologia, e obviamente outros fatores de qualidade de vida que também acabam sendo classificados. E para você, uma cidade inteligente hoje, ela tem que ter uma mobilidade urbana inteligente, né? Isso é um assunto totalmente relacionado. Quer dizer, não é só você ter um meio de transporte, né? Tem uma cidade que tem metrô, tem trem, tem ônibus tudo quanto é lugar, para tudo quanto é lugar, eu sou inteligente. Não. A questão da inteligência já está agora na localização. É o que eu falei um pouquinho lá no começo. Você tem a questão das pessoas no centro do todo. E isso tem que ser analisado daqui para frente. Para você conseguir incorporar a cidade inteligente no assunto mobilidade, você precisa de dados. Dados de deslocamento. Como as pessoas se deslocam. Os governos já usam, né, prefeituras, muita questão de transporte, né, as pessoas que entram e saem através do bilhete eletrônico, isso daí é com o computador, existem, como o Ageu comentou lá atrás, de tradicionais, existem modelos, mas a questão é, para você fazer uma pesquisa tradicional, de colocar uma pessoa em esquinas específicas, contando, né, quantos carros, quantas pessoas passam, então fazendo pergunta à pessoa, onde você mora, para onde você vai, né, você faz isso todo dia, qual o horário que você se desloca, isso é difícil hoje em dia. Tudo bem que a gente pode, obviamente, a nossa expectativa, essa pandemia passar com vacina, né? Todos rezamos e torcemos para isso, mas mesmo depois disso daí, que a mobilidade está sendo influenciada. Então, se você não consegue fazer uma pesquisa dessa, inclusive as pesquisas são caras, você não consegue fazer uma pesquisa a cada 6 meses. E a cidade inteligente está no dinamismo, ou seja, acompanhar a evolução da cidade. Então, existem hoje dados e fontes de informações que podem te ajudar a ver uma análise de mobilidade das pessoas no modelo estatístico, que é o mais suficiente para você fazer planejamento, agrupado estatístico, mas esses dados estão disponíveis para você conseguir fazer, de repente, se você quiser, a cada 3 meses, mensalmente. Né? A cada 6 meses, ou seja, cada vez que eu faço uma mudança de mão de rua em alguma região específica, no bairro específico, de repente, daqui no mês seguinte, eu estou analisando se essa mudança deu efeito, do que esperar eu contratar uma próxima pesquisa de campo e tudo mais. Então, a cidade inteligente, ela está nesse ponto da mobilidade inteligente e do serviço público inteligente. A gente viu muito acontecer na questão de mercados, né, de supermercados, montando os supermercados menores, né, ou seja, as grandes redes que tinham redes supermercados, montando mini mercados, né, mercados com mais produtos, uma menor quantidade de produtos, mas para compras mais rápidas. A gente vai ver isso daí no setor público. Não faz talvez mais sentido você colocar grandes centros, gigantes, que vai atender uma cidade inteira. Será que já não é a hora de começar a pensar em pequenos centros distribuídos em localidades que vão atender as pessoas da cidade? E aí, como é que você posiciona esses centros? Você tem que estudar a mobilidade. Eu vou colocar um centro de serviço público no local que moram poucas pessoas, que trabalham poucas pessoas e passam poucas pessoas? Não, né? Eu vou colocar onde tem uma concentração de passantes maior, trabalha. Por quê? Porque a pessoa que mora ali pode ir de manhã cedinho, naquele serviço público, a pessoa que trabalha pode ir na hora do almoço ou durante o dia. Então, essa questão do posicionamento do serviço público, ele é uma coisa interessante que isso vai refletir bastante. E até na questão de bairros inteligentes. A gente viu ter esses dias, agora há alguns meses, uma notícia lá de Joinville, que eles estavam construindo um bairro inteligente. Era uma indústria, uma construtora construindo uma rede de condomínios, mas não é só agora focando num condomínio inteligente. Era um bairro inteligente, com 300 mil metros quadrados, 300 ou 330 mil metros quadrados. E o objetivo era pensar em um bairro inteligente, com serviço, proximidade, conveniência, facilidade, para que a pessoa que mora naqueles 300 mil metros quadrados, ela se desloque o menos possível e ali dentro ela já tem os serviços que podem atender às demandas. Então, esse é um caminho que
deve acontecer no caso das cidades, e para isso, informações, dados, inteligência, análise da mobilidade é fundamental, Felipe. Obrigado, João. Boa. Bom, assim, a gente ouve, né, quando a gente fala de cidades inteligentes, e aí acaba arremetendo diretamente a parte de investimentos, né, e por que ainda não você precisa ter um investimento naquela região que vai receber ali toda a parte de conectividade, né, a parte de internet, enfim, tudo ali que uma cidade inteligente consegue oferecer para quem ali reside, né. E quando a gente fala de investimentos, a gente sabe que é algo muito escasso, né, tem que ser muito certo, né? A gente não consegue desperdiçar esse tipo de investimento. E aí eu queria ouvir de você um pouquinho se essa análise de mobilidade urbana, né, consegue ajudar, né, no correto direcionamento desses investimentos, por exemplo, né? Se consegue auxiliar para que seja investido de forma mais correta possível. Ótimo, Felipe. Obrigado pela pergunta. Eu acho que faz muito sentido, sim, né? O pessoal fala, pô, a cidade inteligente, será que não é caro? Não é caro, né? Caro é desperdício de dinheiro, né? Tem um estudo americano até que diz que é gasto bilhões de dólares todos os anos só com trânsito. Você imagina quantos negócios não são fechados porque a pessoa ficou presa no trânsito, né? Você não imagina, por exemplo, quando você constrói um aparelho público e esse aparelho público ele não é utilizado, ele fica sucateado, né? Quanto isso não custou, né? Ainda mais no Brasil, né? Que a gente sabe como que as coisas funcionam, né? Então, o que é uma cidade inteligente, né? Cidade inteligente é uma cidade drivada a dados. Essa é a parte importante, né? Então, cidade inteligente é você ter dados para transporte público, para conectividade, para distribuição de água e energia, para saneamento, para participação das pessoas, né? As pessoas cada vez mais querem participar do que está acontecendo, né? E também mobilidade, né? Que é uma coisa muito importante, né? Então, como você bem colocou, né, os recursos são escassos, né? Os recursos do governo são escassos, né? No Brasil, a gente sabe a dificuldade que as coisas são, né? O quanto que a gente, às vezes, não consegue ter uma otimização nas coisas que são construídas. Então, nada mais importante de antes de você fazer um investimento em infraestrutura, você fazer um investimento em uma coisa que vai tornar essa cidade inteligente, você entender se isso vai ser útil, né? Se o que você está fazendo realmente vai ser utilizado, né? Vai ser importante para aquela sociedade. Então, até a gente sabe, né, as operadoras ajudaram os governos com informação para o coronavírus, para entender onde tinha aglomeração. É importante sempre salientar que esses dados eles foram aglomerados, anonimizados, são dados estatísticos. Nem a gente aqui na Claro consegue identificar quem é a pessoa, como é, a gente não tem acesso a isso. O que a gente tem acesso é as informações de deslocamento de grandes grupos, de aglomeração de grandes grupos. E isso ajuda exatamente para você fazer modelos preditivos e entender o que vai estar acontecendo ali. Então, você tem uma determinada cidade, que aquilo vai ter um grande evento, esse evento é feito todo ano, todo mundo aqui sabe como é, né? Todo mundo aqui mora em grandes cidades. Então, todo ano acontece aquele evento e todo ano tem um tremendo trânsito, todo ano o nível de criminalidade é super alto, todo ano as pessoas reclamam que não tem banheiro, todo ano acontecem as mesmas coisas, são as mesmas reclamações. Como você mitiga isso? Com dado. O dado está ali, né? O evento já aconteceu. Você consegue cruzar informações externas que o mercado consegue oferecer, igual os operadores conseguem oferecer, e somar isso com informações que você já tem, né? Então você consegue muito bem saber o deslocamento das pessoas para aquele determinado evento que aconteceu e você já, de forma preditiva, identificar o que vai acontecer e você tomar as melhores decisões, né? Esse é só um exemplo. A mesma coisa, igual o João bem colocou, eu tenho uma estrutura pública, aparelho público, a gente sabe também, de novo, tem muita reclamação de aparelho público, né? Então, você conseguir, diretamente com essas pessoas, identificar qual é o perfil, se aquele aparelho público construído está atendendo essas pessoas corretamente ou não, de repente você entrar em contato com essas pessoas, né, pedindo a permissão delas, para entender e receber as reclamações dela, para você tomar ações em dados, isso aí é o primórdio da cidade inteligente, é o coração disso. Não adianta investimento puro e simples em IoT, tecnologia, Wi-Fi, se não funciona, se você não sabe se você está entregando para a pessoa correta, né? Então, informações, dados
eles são importantes para drivar as decisões, né? E decisões que afetam diretamente as pessoas têm que ser envolvidas nisso, né? Então, eu acho que cada vez mais a informação, ela está aí, né? Ela existe, cabe realmente às empresas e os governos saberem utilizar elas, né? E cada vez mais se especializarem em tomarem decisões drivadas em dados, e não só em o que ela acha, ou uma decisão porque eu tenho um terreno que está barato, a gente vai construir ali, né? Ou um dado que eu estou utilizando, que é um dado de 2010, que hoje em dia já não vale mais. Então, é importante sempre coletar informações, buscar conhecimento para grandes tomadas de decisão. Valeu, Agil. Obrigado. É muito bom ouvir, né, que a gente consegue mitigar o risco, né, evitar desperdícios com a utilização aí da mobilidade urbana, né? Bom, nosso próximo tema aqui é o turismo, né? O turismo nesse novo momento aqui que a gente está vivendo, né? Muito sabe-se que o setor de turismo aí foi um dos mais afetados, né, na pandemia, né? A demanda caiu muito, obviamente, porque muitos países se fecharam, né? E as pessoas acabam sendo expostas ao vírus ao viajar de um ponto para o outro, então o turismo foi altamente afetado nesse momento, né? E aí, João, eu queria entender um pouquinho de você, né? Quando tudo voltar ao normal, né? Quando, sei lá, os lugares abrirem de novo, né? Para novas visitas, né? Como que a mobilidade urbana pode ajudar nesse mercado, né? Nesse cenário em específico? No caso de turismo, Felipe, a mobilidade urbana, até hoje eu dei bastante exemplos, comentários disso, de entender o fluxo, né, aglomerado, estatístico das pessoas, em saber a importância de onde elas vêm, ou seja, se eu tenho uma cidade e eu quero acompanhar o turismo, é importante eu saber de onde as pessoas estão vindo, a origem, né, das pessoas, cidades, estados que elas estão vindo, e saber também que locais elas estão visitando, né, que regiões que elas visitam. É mais parque, é um lugar de lazer, à noite é uma região mais de bares. Então, entender de onde as pessoas vêm e entender o que elas visitam na minha cidade é fundamental para você fazer o planejamento do turismo, porque se você percebe que uma região é a região que concentra mais esses turistas de fora, e inclusive turistas residentes, num certo dia da semana, em alguma hora específica, você melhora vários pontos, como segurança pública, você procura melhorar a iluminação, você procura colocar pontos de apoio para turismo naquela região, de distribuição de panfletos que envolvem, que discriminam, que descrevem alguma informação sobre a cidade, sobre o ponto turístico. Então, você consegue motivar o turismo a partir disso. Quando você também verifica as origens, você consegue ser, se eu estou recebendo uma visita de uma cidade específica, né, sou uma cidade turística em Minas, e tem mais gente vindo de São Paulo, por exemplo, ou do Rio, ou Fortaleza, isso é um crescimento, isso está aumentando conforme o tempo, você já percebe que você tem que motivar aquela vinda. Ou seja, quer dizer que por algum motivo as pessoas daquela origem se interessaram. E isso tem uma influência na questão da cidade de origem, né? A questão do clima, das pessoas querem ir para uma região de praia ou de campo. Então, como é que você faz para melhorar isso, né? Para potencializar esse turismo? E também regiões onde você não recebe turista, e você tem que, de repente, verificar, puxa, não recebo turista dessa cidade. Por quê desse estado? Então, ou recebo pouco turista desse estado. Então, de repente, você vai fazer, como você vê muito propaganda das cidades em aeroportos, né, em regiões, em outdoors, ou mesmo num programa local, né, de televisão. Então, entender essa origem é fundamental. Tem um ponto que eu queria fechar esse tema da minha parte, que a gente tem um Plano Nacional do Turismo, que ele foi feito para 2018 a 2022. E o Plano Nacional de Turismo é como se fosse um plano diretor, né, das motivações. E tem uma parte nesse plano que fala exatamente o seguinte: gerar inteligência e disponibilizá-la aos governos e empresas do setor do turismo é um passo fundamental para se evitar o desperdício de recursos. Até linkando que o Agil colocou. Os resultados das ações de marketing são potencializados quando essa inteligência é construída a partir da colaboração de diversos atores do turismo. Então, você vê que isso, inclusive, está no nosso plano de turismo.
E eu estou falando mais, não só tem a parte de governo, mas também turismo. Empresas, né, que têm locais que atraem turistas também podem utilizar esses dados, como companhias de transporte e outros afins. Obrigado, João. Valeu, muito bom. Bom, Ageu, então, assim, a gente sabe que tudo mudou, né? Os dados são diferentes, né? Comparando o passado com o presente e até com o que vai acontecer, né? Provavelmente o que a gente tinha lá atrás não é mais possível utilizar agora, né? E no momento que está para acontecer aí. E aí eu queria saber, assim, do lado da Embratel e da Claro, né? Como que a gente consegue ajudar os nossos clientes, assim, né? Como que a gente consegue fortalecê-los com informações para que a gente consiga melhorar ainda mais essa visibilidade, né, de turismo e de mobilidade urbana? Legal, Felipe. Foi uma ótima colocação que o João colocou também, né? Eu gosto só de colocar um ponto que é muito importante, o turismo sozinho no Brasil, ele representa 8,1% do nosso PIB, né? E a gente sabe que com o que está acontecendo agora, com a pandemia, né, esse fluxo ele diminuiu e o perfil diminuiu drasticamente, né? Se você parar para ver, de 75%, de 75% a 90% do movimento financeiro que era gerado por empresas que vendiam um pacote de turismo, caiu, simplesmente virou cinza, né? Não existe mais. E outra coisa importante também de colocar é que o perfil desse turista, né, ele muda drasticamente, né? Só de dólares que chegam no Brasil através do turismo internacional, a gente está falando de 6 bilhões de dólares todos os anos de turistas internacionais, né? E já está se esperando uma queda de 22% em 2020, né? O quanto que isso não vai mudar, né? E a gente também observa no próprio Brasil, o próprio perfil do turista, isso está mudando para um turista que hoje ele quer fazer pequenas viagens, né? Ele está indo para lugares muito mais próximos, ele não está mais viajando para fora, muito pela questão da pandemia, de você não conseguir viajar. Muitos países bloquearam a viagem, então brasileiros são pessoas não gratas nesses países, né? E também pelo medo, né, de você pegar um avião, ficar 12, 15 horas dentro de avião no meio da pandemia. Então isso está indo para longe, né? Isso abre, ao mesmo tempo, por ser um problema, isso abre toda uma oportunidade de um turismo mais local, né, de um turismo mais próximo. As pessoas estão se deslocando para cidades próximas, e fora o turismo de isolamento, que hoje a gente tem, que é uma coisa totalmente nova, né? As pessoas trabalham de home office. Eu já tive reunião com muitas pessoas que aluguei uma casa aqui no Airbnb, estou passando uma semana numa casa no campo, perto da natureza, simplesmente para mudar de ares, né? Então é um turismo de pessoas que ainda estão trabalhando nessa região que é turística, né? Isso muda o perfil da região, né? Isso muda o perfil da sociedade. Para você ter esse tipo de informação, para você saber como isso acontece, né, você precisa de dados de matrizes de origem e destino. Você precisa saber de onde essas pessoas estão saindo e como elas estão se deslocando para a própria cidade, as próprias empresas se prepararem. Então, você tendo uma informação, hoje aqui em São Paulo mesmo está acontecendo muito, de você ter uma cidade, talvez antigamente não era tão turista, mas tem uma grande disponibilidade de casas para aluguel, né? Essas cidades agora são tomadas por turistas. Isso, mesmo as pessoas isoladas, movimenta a economia da região. Se as pessoas que estão lá vão acessar um supermercado, nem que peçam por telefone, vão pedir uma pizza um dia, vão fazer alguma coisa, isso muda, de repente, se você é uma agência de turismo, que tipo de pacote você vai vender agora? Você não vai vender um pacote para o Japão, para uma pessoa agora, no meio da pandemia, vai ser muito difícil você vender. Agora, se você vende alguma coisa, que a pessoa vai poder pegar o carro dela, vai poder ir pela essa cidade, você tem uma chance muito maior, né? Isso muda, inclusive, nas secretarias de turismo das cidades, né? Elas têm que se preparar para esse novo normal, elas têm que se preparar para o tipo de pessoas que ela está atraindo e ela se comunicar com os órgãos de saúde, se comunicar com os aparelhos públicos dessa cidade para entregar serviços melhores, né? Igual o João tinha colocado também no primeiro ponto, né? Às vezes uma cidade que, poxa, eu não recebia ninguém do Rio de Janeiro aqui, porque eu estou longe, e do nada eu comecei a receber um monte de gente do Rio de Janeiro, né? Como eu atendo esse público, né? Como que eu faço para esse público que veio para a minha cidade hoje, só porque está em pandemia, ele não tem mais para onde ir? Como que eu faço para ele vir de novo depois de acabar essa pandemia? Né? Como que eu faço para atrair ele? Que tipo de atrativos eu trago? Que tipo de melhorias eu preciso fazer na minha cidade para essas melhorias se converterem diretamente em novas receitas vindas do turismo? Para isso, novamente, você precisa de dados, né? E dados
de telefonia, você tem esses dados estatísticos, aglomerados, mas você tem os fluxos de viagem, você sabe de onde essas pessoas saíram, você sabe a quantidade de pessoas, o quanto isso muda, você sabe, de repente, se você fez uma ação, fiz aqui na minha cidadezinha o evento da festa da manga, e, poxa, veio um monte de gente para minha cidade. Por quê? Porque eu descobri que tem uma quantidade grande de casas vazias que estão sendo colocadas a aluguel e estão atraindo pessoas. Então, vários eventos, coisas que você faz que antigamente eram feitas realmente numa visão da realidade, elas estão mudando para uma visão drivada a dados. E a gente aqui na Embratel consegue ajudar muito essas secretarias, essas empresas, agora a retomarem, né? Essa retomada que você tem pouco recurso, você passou por um período de prejuízo, você precisa tomar decisões assertivas. Valeu, Gil. Obrigado aí. Bom, pessoal, estamos aqui na reta final, faltam 10 minutos, né, para acabar mais esse episódio da Maratona Digital. Queria só avisar para quem está nos assistindo, caso exista alguma dúvida, alguma pergunta, questionamento, sugestão, temos o chat aí para que vocês consigam enviar as mensagens, né? Se a gente não conseguir responder aqui no ar, a gente vai mandar depois por e-mail, enfim, todas as respostas serão respondidas, né? Todas as perguntas serão respondidas, se não for ao vivo, encaminharemos posteriormente. Bom, nosso próximo slide é sobre a mobilidade na indústria, né? Então, e aí, bom, já passamos aqui por turismo, né? Pela parte de varejo também, a parte de cidades inteligentes, que tem muito a ver com municípios e prefeituras, né? E a gente acaba caindo aqui agora na indústria, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para o João aí, né? Como que fica a indústria diante a essa situação, né? Vou dar um exemplo aqui da indústria de bens em consumo, né? Como que essa indústria pode ficar mais próxima dos seus clientes, João? A indústria, a gente já vê a indústria no passado muito afastada, né, dos consumidores, né? Então, ela na verdade concentrava a proximidade dos canais de vendas, né? O que é natural. Tem um canal de venda que vende produto, ele é mais próximo do consumidor, é quem faz a transação, é quem oferta, quem faz ali. E a indústria ficava mais com o marketing da marca mesmo, né? Ou seja, alavancar os seus produtos, né? Ou seja, que eles sejam visíveis. E aí seria mais no conceito de propaganda e principalmente muito massiva. O que a gente vê a indústria agora é estar mais próxima do canal de venda. Isso está acontecendo, até acho que, como eu falei, toda a questão da pós-pandemia tem motivado, né, algum tipo de comportamento que já vinha algum tempo atrás, mas agora mais ainda, a indústria quer estar próxima do consumidor, né, quer entender. Como é que eu posso ajudar, por exemplo, uma rede, eu tenho um produto de bens de consumo, isso é vendido no varejo. Como é que eu posso entender e ajudar melhor esse varejo a alavancar, né? Quer dizer, eu tenho os meus vendedores da indústria que tem que ir lá no varejo, tem que acompanhar a distribuição, acompanhar a questão de que produto que é vendido ali, porque de repente eu tenho um portfólio muito grande, eu tenho que ajudar o varejo a escolher onde esse produto posiciona, a questão da vitrine, né? Da fileira que ele fica posicionado, uma série de coisas. Isso faz parte desse mundo do negócio, né? Entre indústria e varejo. E o que elas tentam fazer? Antes eu deixava muito no varejo, agora estão indo mais próximo. Como é que ela faz para ajudar o canal de venda? Ela tem que entender o comportamento das pessoas que estão ao redor. Quer dizer, se ela consegue entender e falar, puxa vida, se ali nessa região, nesse varejo que está localizado nesse ponto, tem um público de perfil de uma idade mais sênior, uma classe mais alta, mais baixa, um gênero específico, ou um tipo de comportamento diferenciado que mais mora ali, mais trabalha, mais passante, eu consigo correlacionar o meu tipo de produto. E, de repente, na hora que eu vou ajudar aquele varejo ali, eu vou falar assim, olha, esse produto é o melhor para você colocar ali. E orientar a minha equipe de vendas da indústria, de ir lá e orientar melhor aquele varejo, de posicionar o produto, ou colocar promotor, quer dizer, colocar uma pessoa que vai ajudar lá no varejo, isso é muito comum, né? A gente vê, às vezes, promotor da indústria nas lojas ali, para poder dar suporte, tirar alguma dúvida, fazer uma experimentação. Então, a gente está nesse momento em que a indústria precisa se aproximar mais do cliente. Para isso, ela tem que entender essa questão da mobilidade, o comportamento e o fluxo das pessoas que estão ao redor dos seus canais de venda. Isso aí, Felipe. Valeu, João. Obrigado. Ô, Ageu, agora voltando para você, né? Quando a gente fala de indústria ali, tem muitos setores dentro da indústria ali, né?
Fico pensando assim na parte de logística, né? Os dados de mobilidade podem ajudar em algum ponto. Quer comentar alguma coisa aí pra gente? Tá no mute, Eixo. Normal. Acontece. É o novo normal. Valeu. A palavra que a gente mais fala é você estar no mute. Não, eu acho que quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando diretamente a logística 4.0, né? Uma coisa não existe sem a outra, né? Então, a capacidade, né, de você conectar dispositivos e processos e dados, isso está totalmente ligado à eficiência, né? Então, quando você pensa em logística, você sabe que 80% dos produtos que são transportados no Brasil são via rodovias. E um dos maiores desperdícios que você tem é nessa distribuição, né, no tempo que você tem para escoar esses produtos, né, e você perde muito dinheiro perdendo esse tempo, você precisa ter uma otimização da cadeia de suprimento, né, do que você faz. Então, como que você vai ter isso se você não tiver informação, se você não tem dados de novo, né? Então, você precisa saber de forma customizada para cada produto, para cada entrega, para cada business que você faz, como que vai ser a logística desse produto. Desde dentro dos seus parques, né, no momento que você tem toda a sua aparelhagem de IoT, as informações que você tem, também com a informação do que você tem ao redor, né, e das rotas, né. Sabe que tem muita perda em roubos, rotas que estão com determinado problema, como posicionamento dos parques industriais, que antigamente os parques estavam localizados em locais super ermos, distantes. Hoje em dia você distribui isso pela cidade, né? Você coloca pontos mais próximos do consumidor, mais perto do seu cliente, né? É importante você ter essa visibilidade, e o dado de mobilidade, né, os dados de deslocamento por si só, eles são super importantes, principalmente quando você conecta outras informações que você tem, e isso faz você tomar uma decisão mais inteligente no momento que você faz a sua logística, né, seja da cadeia de produção inicial até a sua distribuição. Legal, Agil. Bacana, muito bem colocado. Bom, pessoal, esse foi o nosso último slide aqui da apresentação. Eu vou tentar pegar duas perguntas aqui, porque o nosso tempo tá bem curtinho, né? Para que a gente consiga bater um papo aí com base no que a gente recebeu aqui no chat. Lógico que, como eu coloquei anteriormente, o que a gente não conseguir responder aqui no ar, a gente manda depois por e-mail, mas todas as perguntas serão respondidas, né? E aí eu separei duas perguntas aqui, e aí eu vou deixar uma para o João e uma para o Agel, tá bom, pessoal? Vou começar com o João, então, para a gente seguir aqui esse ping-pong que a gente está fazendo, né? João, assim, uma pergunta sobre o varejo aqui, né? Quem fez a pergunta foi o Paulo, ele não colocou o nome da empresa aqui, mas ele pergunta o seguinte, né? No caso do varejo, os projetos de análise de mobilidade urbana podem apoiar a área de marketing? Sim, podem e apoiam, sim, com certeza. Os projetos de mobilidade urbana, ele apoia a área de operação e expansão, né? Ou suprimentos, como o próprio Agil comentou agora há pouco, bem colocado. A questão da expansão de vou abrir loja, a questão de otimização e adequação, né? Que tipo de produto que eu tenho na minha loja, mas também a área de marketing. Se você souber o perfil das pessoas que estão ao redor da sua loja, certamente a busca de promoção que você vai fazer de produtos, de preço, de ofertas, vai ser baseada nisso. E também, uma coisa que é muito utilizada pelo marketing, a questão de outdoors, né, que é para fazer produtos da própria marca, ou de algum varejo, algum local específico, se você consegue entender que a mobilidade das pessoas que passam pela sua loja, elas vêm mais de uma certa região específica, interessante que você coloque as promoções ali, porque são as pessoas que passam em frente à sua loja, perto da sua loja, e vão estar passando por aquele outdoor e vão ver uma certa promoção que você colocar. Então, marketing para a questão de promoção, né, a questão de preço, a questão mesmo da propaganda, é bem interessante que ele ajude. E a gente também, como operadora, conseguimos ajudar eles na questão de as pessoas que estão ao redor daquela loja
fazer através dos nossos canais que a gente tem de marketing da própria Claro, né? A gente consegue colocar nesses canais de marketing e fazer uma propaganda para as regiões, para as pessoas, para os nossos clientes, e obviamente que dão consentimento para isso, de fazer a propaganda para os nossos clientes que estão ao redor, por exemplo, daquele supermercado, e aí fazer um marketing mais direcionado. Legal. Valeu, João. Bom, Ageu, para você aqui a pergunta da Camila, ela também não colocou a empresa, e ela faz a seguinte questão aqui, né? Que tipos de cenários as empresas de utilities podem se beneficiar com os dados de mobilidade? Então, a gente imagina vários cenários, né? Quando você tem uma distribuição de uma empresa de gás, uma empresa de água, de luz, ou de qualquer coisa dessa, hoje já é feito vários estudos, né? Então já são coletados dados para você fazer aquela expansão, aquela construção, aquela infraestrutura, principalmente quando você pensa em concessão, né? O próprio governo, quando concede uma determinada nova estrutura, ele precisa disso. Então, você ter dados de mobilidade para entender o deslocamento e a aglomeração de pessoas naquele ponto, isso serve tanto para você fazer uma estratégia de distribuição, né? Vale a pena eu trazer isso para essa região aqui ou não, tanto para você também ter o seu estudo de viabilidade, né, para você fazer isso, tanto para segurança. Então, pensa que, por exemplo, você é uma estrutura de gás ou de óleo e aquela tubulação ela passa numa região, e isso é uma concessão, o governo pede para que você comprove que aquele duto ele tem toda a capacidade de segurança de passar por essa região. Se você tem o dado de que naquele ponto não tem aglomeração de pessoas, não tem residências, é um ponto realmente viável para você fazer essa construção, seja de duto, uma expansão de energia elétrica e tudo mais, o dado de mobilidade, ele te ajuda, né, principalmente o dado de operadoras, te ajuda a ter informação e também justificar e provar que você consegue fazer aquilo. Além disso, o acompanhamento, né? Então, hoje aquela região, ela é erma, ela não passa ninguém, eu posso construir um duto ali. Amanhã ou depois, você tem uma invasão, começaram a construir barracos, começaram a construir casas, você precisa ter, de alguma forma, uma visibilidade que aquele tipo de coisa está acontecendo. Hoje em dia, como que é feito isso? Hoje em dia, você precisa ter imagens de satélite, que não necessariamente vai conseguir comprovar, se forem pequenas construções, ou você tem que mandar alguém de tempos em tempos ali olhar uma região gigante de milhares de metros quadrados, tem alguém ali construindo uma casa ou não. Então, você com dados de informação de mobilidade, você sabe se aquela quantidade de população está aumentando, se tem pessoas passando por ali que não era esperado, você consegue tomar ações. Tá? Isso é um dos exemplos, mas para o utilities é um mundo imenso de possibilidades que você tem com dados para você criar toda a sua rede de infraestrutura e para você criar toda a sua rede de expansão. Beleza. Obrigado, Ageu. Bom, pessoal, a gente está chegando no final aqui da nossa maratona. É um tema extremamente abrangente, acho que a gente ficaria mais 2 horas aqui batendo um papo, né? E teria muito assunto para falar sobre isso. Eu queria só lembrar a quem está nos assistindo que esse vídeo, assim como os outros, ficam disponíveis no YouTube, lá no canal da Embratel. E as perguntas que a gente, infelizmente, não conseguiu responder aqui, a gente vai mandar as respostas posteriormente, tá? Bom, agradeço mais uma vez aí, João. Obrigado pelo convite aí. Foi um prazer imenso tê-los aqui conosco. Obrigado aí pela participação. E a Ageu, igualmente, aqui, muito, muito legal, que agregou muito conhecimento conosco também. E quem sabe numa próxima vez aí a gente consiga estar junto novamente aqui. Quiser dar mais uma palavra, João e Ageu, aí fiquem à vontade. Obrigado, Felipe. Obrigado, Ageu, também, pelo esse bate-papo aí super rico, bem motivador. Obrigado pelo convite. Também agradecer ao nosso time aí em Embratel, que organizou toda essa live, né? Tudo realmente organizado para a gente poder se apresentar aqui. Todo o time também está de apoio aí desse processo. Obrigado a todos aí que estão assistindo aí. Espero até a próxima aí a gente poder compartilhar mais informações. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe e João, pelo ótimo bate-papo. Acho que teve uma troca de conhecimento muito bacana aqui. Obrigado por todo mundo que está assistindo, né? Podem procurar a gente, tá? Nos nossos canais, pode procurar tudo eu com o Felipe no LinkedIn também, se precisarem bater um papo, se quiserem marcar um café, conhecerem um pouco as nossas soluções, a gente está sempre aberto aqui para conversar com vocês. Valeu. Obrigado, pessoal. Só pedindo avaliação, no final do vídeo tem um QR Code, podem escanear o QR Code e responder a enquete que corresponde à qualidade da live aqui. Novamente, o meu muito obrigado aí, até a próxima, um abraço para todo mundo. Valeu.